A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, o meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a palavra de Deus em Romanos capítulo 8, ela nos exorta que nós devemos viver segundo o Espírito e não segundo a carne. E o verso 12 a 14, a palavra nos chama a atenção dizendo assim: Irmãos, nós não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne, pois se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se fizerdes morrer as obras da carne pelo Espírito, vivereis, porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, meus irmãos, nós vivemos no tempo do fim. Hoje o cristianismo tem se corrompido muito e muitos cristãos ainda não compreenderam o seu chamado, ainda não entenderam o que é viver debaixo da graça, ainda não compreenderam a liberdade que há em Cristo e estão confundindo essa liberdade com libertinagem, porque a palavra está dizendo: não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Portanto, meus irmãos, não somos devedores à carne. Não podemos andar segundo a carne. Nós devemos mortificar as obras da carne pelo Espírito. Há um grande combate entre carne e espírito. Quando o cristão busca viver segundo a carne, ele está mortificando o espírito. Ele não está deixando o espírito agir na vida dele. Mas quando o cristão, pelo espírito, ele mortifica as obras da carne, então verdadeiramente ele é um filho de Deus, pois quem faz isto está sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Hoje, irmãos, casamentos já não dão mais certo. Crentes em Cristo, cristãos, vamos dizer assim, de uma forma mais abrangente, mais geral, os cristãos hoje não estão honrando seus compromissos. É lógico, não são todos, há muitas pessoas sinceras no cristianismo, em todas as denominações, que já não suportam mais um sistema corrompido, um sistema defraudado, e que em algum momento essas pessoas, elas até mesmo vão deixar de estar no lugar que estão para servirem a Deus com liberdade, porque o sistema oprime. E hoje nós estamos vivendo num tempo de aparências, onde muitos estão acreditando ou ignorando até mesmo que são devedores à carne. E por que eu digo isso? Porque vivem segundo a carne. Ou seja, é muito triste dizer isso, mas a própria palavra de Deus, ela nos adverte que todos aqueles que querem ser amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. Porque a vontade da carne, ela não é sujeita à lei de Deus e nem, na verdade, pode ser. Então, meus irmãos, nós precisamos examinar a Escritura e compreender o amor de Deus e aquilo que Deus quer de nós. Porque você observa que a palavra diz muito claramente: não somos devedores à carne para vivermos segundo a carne. Se vivermos segundo a carne, morreremos. Então essas pessoas que hoje estão na igreja, mas estão vivendo segundo a carne, elas estão a um passo da morte. Ou seja, se elas não se converterem de todo o coração ao Senhor, elas morrerão. Porque elas estão sufocando, elas estão oprimindo, elas não estão permitindo que o Espírito de Deus as conduza. Muito pelo contrário, elas estão apagando a chama do Espírito em suas vidas, vivendo segundo a carne. E a palavra está dizendo: se vocês fizerem mortificar as obras da carne pelo Espírito, então vivereis. Porque todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus é que são filhos de Deus.
Então, meus irmãos, a palavra muitas das vezes ela diz de uma forma dura e direta: adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Pois todo aquele que quer se tornar amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Leia a carta do apóstolo Tiago, capítulo 4. Irmãos, não há condenação para os que estão em Cristo, mas que não andam segundo a carne. Como pode dizer alguém que não anda mais segundo a carne, se ele compra, não paga, se ele não honra os seus compromissos, se ele não honra a sua esposa, se a esposa não honra o marido, como pode isso? Como pode dizer uma pessoa que está sendo conduzida pelo Espírito Santo e vive divorciando e casando como se isso fosse a coisa mais normal? Ou seja, para o mundo é normal, mas para a igreja de Deus não. Porque Deus, irmãos, Ele é fiel e Ele espera que nós venhamos a ser também. Então muitos estão enganando a si mesmos, muitos estão zombando de si mesmos, porque de Deus ninguém zomba, ninguém engana Deus. E a palavra está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Então é tempo das pessoas despertarem e compreenderem e tomarem uma decisão de que lado querem estar. Se é do lado do Senhor, abandonem os seus ídolos, as suas idolatrias, idolatria de imagens, idolatria do dinheiro, idolatria da fornicação, da prostituição, e voltem-se ao Senhor. Mas se não querem servir ao Senhor, então digam, sejam sinceras consigo mesmo, de que lado querem estar. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É isso que Josué disse. E nós temos que ser como Josué, que chamou o povo de Israel e disse ao povo, tomai uma decisão hoje, de que lado vocês querem estar, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem toma uma atitude assim, está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Agora, quem acha que ser guiado pelo Espírito de Deus é viver de aparência, é viver uma vida de ostentação, de luxúria, pensando que são os melhores na igreja, esses não conhecem a Deus. Esses ainda não se converteram ao Senhor. Porque se converter ao Senhor é muito mais do que a pessoa levantar a mão e descer nas águas do batismo. Quando uma pessoa, irmãos, ela é guiada pelo Espírito Santo, ela se torna luz do mundo, ela se torna sal da terra. E é isso que a palavra de Deus nos ensina, que uma vez nós sendo salvos pela graça de Deus mediante a fé, nós somos conduzidos pelo Espírito de Deus e nos tornamos filhos adotivos. Porque aqueles que são conduzidos pelo Espírito de Deus não estão debaixo da lei. Porque a lei, irmãos, é para condenar o pecado. E o homem sem Deus é um pecador quanto mais. E debaixo da lei, portanto, debaixo da condenação. Mas todos aqueles que pela fé se tornaram filhos de Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, estes mortificam as obras da carne. Ou seja, se ele roubava, ele não rouba mais. Se ele se embriagava, ele não se embriaga mais. Se ele era um adúltero, ele deixa o adultério. Ele não vive cobiçando as coisas dos outros. Por isso a palavra de Deus diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. É uma nova vida. Mas muitos professam a fé em Cristo e estão vivendo a vida do velho homem no pecado. Portanto, a palavra de Deus, ela diz em 1 Coríntios capítulo 5,
Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Mas vós sois ázimos. Veja que o fermento é um símbolo do pecado, e Paulo está dizendo ali, tudo começa, é de pouco. Você não incendeia uma floresta com um incêndio de uma vez, você começa com uma faísca. Você coloca um pouco de fermento numa massa, ela leveda. Então muitas pessoas professam ser cristãos, mas estão no fermento velho do pecado, vivendo em intriga, em fofoca, em blasfêmia, em desobediência, em arrogância. Pessoas que não têm amor pelo próximo. Ou seja, se nós amamos só aqueles que nos amam, que recompensa teremos? Quando a palavra diz amar ao próximo, é amar até mesmo os inimigos. Então, meus irmãos, nós precisamos ser ázimos da sinceridade. O que era um ázimo? Era um pão sem fermento. Porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então não devemos viver a vida do velho homem do pecado, a vida da natureza da carne, onde as pessoas vivem brigando, se matando, se prostituindo, amando o dinheiro, amando os prazeres e não amando a Deus, sendo inimigos de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque os frutos do Espírito são bondade, longanimidade, temperança, autodomínio. E contra essas coisas não há lei, porque todos os que são de Cristo crucificaram o homem velho com as suas práticas, foi crucificado com Cristo. E agora vive o novo homem, a nova mulher, uma nova vida para Deus. Por isso a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 2, já não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo agora na carne, viva na fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Portanto, eu não anulo a graça de Deus. Tem muitas pessoas recebendo a graça de Deus em vão. Tem muitas pessoas anulando a graça de Deus em suas vidas. Por isso Paulo lhe diz, por isso eu não anulo a graça de Deus, porque se a justiça vem da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Tem pessoas que pensam que serão justificadas pelas obras, pelas práticas. E não é assim que funciona, irmãos. Nós somos justificados pela fé em Cristo. As obras são frutos. Ou seja, nós precisamos viver de maneira digna da vocação. Pois quem morreu por nós foi o Filho de Deus, foi Ele quem ressuscitou para termos vida eterna. Como que ainda vamos viver na carne? Por isso a palavra está dizendo, se viver segundo a carne, morrereis. Pois os que andam segundo a carne não são amigos de Deus, são inimigos de Deus. Agora todos aqueles que se deixam guiar pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Leia Romanos capítulo 8. Meus queridos, muitas pessoas hoje estão perdendo a fé, muitas pessoas estão morrendo na ignorância do pecado, mesmo estando dentro de igrejas, porque nem todas as igrejas ensinam a verdade, nós temos que dizer isto. Muitas ensinam as pessoas a colocar a sua esperança em ídolos mudos, em objetos, em amuletos, em coisas que não valem para nada. Mas a Igreja de Deus ensina você a colocar sua fé unicamente em Cristo, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Agora muitos pensam que irão ao Pai por meio de um ou de outro, ou por meio de tal obra, ou por meio de tal objeto. Mas a palavra diz claramente que Jesus é o caminho. Ele liberta o homem do pecado, da escravidão, do jugo do pecado.
e conduz para a vida eterna. Agora é necessário que a pessoa tome uma atitude, é necessário que a pessoa se apoie a esta fé e busque viver como Cristo viveu neste mundo. Porque a palavra de Deus diz, aquele que diz estar em Cristo deve andar como ele andou. Na primeira carta do apóstolo João, ele nos ensina isso. Aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Portanto, irmãos, nós não somos devedores à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se vivermos segundo a carne, morreremos. Mas se pelo Espírito mortificarmos as obras da carne, viveremos. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque as obras da carne são manifestas: feitiçaria, idolatria, embriaguez, glutonaria, fornicação, adultério, impurezas, rixas, brigas, avareza e coisas semelhantes a essa, que os que tais praticam não herdarão o reino de Deus. Leia Gálatas capítulo 5 e ali você verá que a palavra de Deus mostra que se você, pelo Espírito, não combater essas coisas e se deixar ser seduzido por elas, você estará enganando a si mesmo. Porque os que são conduzidos pelo Espírito de Deus vivem em paz, amor, bondade, longanimidade, temperança, autodomínio. Irmãos, nós, pela graça de Deus, recebemos a dádiva de sermos chamados filhos de Deus, filhos adotivos, porque quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar todos aqueles que estavam debaixo da lei, debaixo da escravidão do pecado e sendo condenados pela lei, condenados à morte eterna pelos pecados. Mas Deus se compadeceu da humanidade e enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos conceder a adoção filial. Então nós nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, filhos de Deus pela fé e descendentes de Abraão. Aleluia! Bendito seja Deus! Não receba isso de maneira vã na sua vida, mas compreenda que o amor de Deus excede todo o entendimento e Ele nos ama e Ele quer que nós venhamos a viver esta graça, viver esta aliança, porque o amor de Deus é tudo, irmãos, é tudo. Ele restaura a família, Ele restaura o casamento, Ele tira o homem do fundo do poço, Ele concede ao indigente uma família, um nome. Portanto, a palavra de Deus diz hoje, se creres, verás a glória de Deus. Aleluia! Meus irmãos, vamos ficar com essa palavra, vamos agarrar com firmeza nesta fé, nesta palavra e seguir este caminho que nos é proposto, porque a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé, porque a noite vai passando e o dia vem chegando. Então sejamos sóbrios, como filhos da luz caminhemos, porque o Senhor trará a juízo todas as obras dos homens, e nós um dia compareceremos diante do tribunal de Cristo para respondermos pelas obras que tenhamos cometido, feito neste corpo, nós responderemos. Então, irmãos, saiba que Deus é amor, mas é justiça também. Amém, irmãos? Que Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Curtam este vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e que a paz de Deus seja com todos. Amém? Glória a Deus.